Não é possível pensar com alguma profundidade na vida em modernidade sem levar em consideração a noção de indivíduo e sem compreender os fundamentos que constituem a democracia liberal. Uma defesa consistente do liberalismo moderno precisa entender como esses conceitos nascem e como eles necessariamente se relacionam. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com a socióloga Marise Schons. Ela é graduada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia, doutora em Sociologia pela URGS, além de professora do IBMEC em Minas. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente, ainda mais nessa reta final de correria de defesa do doutorado, deve estar intenso. Mas eu queria começar a conversa pedindo para a gente ir para o começo, assim, fazer uma definição de termos para situar o espectador e dar um contorno da conversa, porque eu não sei qual é a tua percepção, mas eu acho que existe no Brasil uma falta de compreensão adequada sobre os fundamentos da democracia, tanto na esquerda como na direita. Né? Às vezes tratam como se democracia fosse sinônimo de democratismo, de tirania da maioria, como se ter votação, qualquer votação fosse sinônimo de democracia ou algo do tipo. E, por vezes, eu vejo surgirem até uns discursos como se a democracia fosse necessariamente uma intervenção estatal e, portanto, socialismo, que é uma coisa muito doida quando a gente pensa que no século XX a disputa era entre socialismo e democracia, né? Democracia liberal. Então, eu queria começar, a gente vai poder falar sobre por que essas confusões acontecem, mas eu queria pedir para a gente começar situando, explicando o que é o conceito de democracia liberal e o que é que isso tem a ver com uma concepção de individualismo, de modernidade, de liberalismo. Enfim. Bom, eu chamo o conceito capsular de democracia. Né? A democracia, sempre quando a gente está falando sobre esse conceito, é preciso sim a gente contextualizar no tempo e no espaço. Ou seja, a democracia do século XIX, a democracia liberal do século XIX, a democracia inglesa baseada na monarquia constitucional desde a Revolução Gloriosa, a democracia baseada então no sistema institucional republicano francês, enfim, a democracia brasileira desde a Constituição de 88. É importante a gente fazer sim essa contextualização. Mas são dois questionamentos possíveis. Um questionamento que diz respeito à cosmologia, que a gente chama é aquilo que muda, ou seja, as várias formas que a democracia se manifesta, é manifestada, então, coletivamente, dependendo do tempo e do espaço. E outra pergunta, que é uma pergunta que não exclui essa contextualização temporal e espacial, que é a pergunta, digamos, o que é ontológico da democracia? Qual é a natureza da democracia? O que faz um sistema político ser democrático? E o que é, digamos, modelos institucionais, formas, então, de garantir essa concepção, essa natureza fundacional da democracia? Bom, quando a gente fala de democracia, então, a gente está se referindo também a um sistema político, a um conceito que diz respeito, inclusive, a ele transcende a democracia liberal, ele transcende a modernidade. E, por exemplo, a gente pode encontrar exatamente questionamentos sobre o sistema democrático na Grécia Antiga, nos filósofos antigos, nos pensadores antigos. Ou seja, anteriormente, então, à própria Idade Média, há muitos anos, inclusive antes de Cristo, já existia uma definição, então, sobre democracia. Algo importante a gente contextualizar no tempo e no espaço. A concepção que a democracia é o melhor sistema de governo, apesar das críticas, ainda podemos dizer que existe um consenso, é uma concepção atual, pois esses pensadores antigos, eles entendiam que era possível, então, uma democracia, mas que nem mesmo a democracia ela era o melhor sistema de governo. Como, por exemplo, Platão em República. Ele não está advogando a favor da democracia, mas ele está delimitando ali, do ponto de vista
científico, não científico no sentido de ciência moderna, mas do ponto de vista descritivo, então, do que seria uma democracia, quais as suas limitações, qual a sua forma, então, virtuosa e qual a sua forma, então, que se desvirtua, então, da concepção ideal, então, de democracia. Pois bem, fazendo toda essa introdução, o que isso quer dizer? Quer dizer que o conceito capsular de democracia está na concepção de que a melhor decisão só pode ser tomada se mais pessoas estiverem se envolvendo nessa decisão. Ou seja, quanto mais pessoas decidem, melhor. Digamos, esse é o conceito capsular de democracia. Se eu estou definindo democracia a partir de uma concepção de Revolução Francesa, 1789, eu geralmente associo a democracia ao republicanismo, ou seja, uma concepção de que a soberania ela é dividida, então, em cada voto. Né? A soberania ela é fragmentada no voto individual. A soberania é compartilhada, então, não no poder do soberano, mas sim no poder da representação, do voto e do indivíduo. A soberania é fragmentada nessa concepção de republicanismo. Mas se a gente, por exemplo, for considerar democracia a partir da Revolução Gloriosa, que é 100 anos antes, isso quer dizer que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repensar, então, esse conceito de democracia e vai considerar, então, que democracia é uma representação, é uma fragmentação do poder, é a limitação, então, do poder que era um poder concentrado no monarca. São, então, as reformas constitucionais que ocorrem por causa da Revolução Gloriosa na Inglaterra, isso no século XVII. Ou seja, são as primeiras definições, então, de limitação do poder. A democracia, nesse sentido, ela é uma democracia muito mais associada, por exemplo, a um império da lei. Ou seja, tudo que é permitido, então, o poder desempenhar, ele é definido anteriormente pelas leis constitucionais. Então, é por isso, esse conceito de democracia, inclusive, eu aprecio mais, por quê? Porque esse conceito, ele pode, por exemplo, desassociar a ideia de que democracia necessita de um presidencialismo, necessita de um sistema republicano, e, por exemplo, a gente pode entender a coexistência de monarquias, mas monarquias num sistema democrático, que é o caso da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Ou seja, eu tenho uma monarquia, mas eu tenho uma monarquia que é limitada constitucionalmente. Isso acontece desde a Revolução Gloriosa, como disse, 100 anos antes ainda da Revolução Francesa. Mas essas duas concepções de democracia, uma democracia que está associada ao voto, ao sufrágio universal, ao republicanismo, então as concepções aí liberais francesas da Revolução, ou ainda a democracia que está baseada nas concepções inglesas, então, da Revolução Gloriosa, e por isso do Império da Lei, é uma democracia que preserva uma Constituição. Esses dois fenômenos se tratam de uma democracia moderna. Né? Os dois eles estão associados a uma democracia moderna, que é distinta, sim, daquela democracia, então, da antiguidade. Mas elas preservam esse fundamento, o fundamento de que mais pessoas decidindo, o poder sendo fragmentado, é melhor, é positivo. Só que, claro, se manifesta, logicamente, de maneira diferente, baseadas nas demandas, inclusive, do próprio tempo e do próprio Estado, próprio local, né? Então, por exemplo, a democracia inglesa, a demanda da democracia inglesa era principalmente por determinar e delimitar o espaço público do espaço privado. A gente percebe, por exemplo, em Locke e até mesmo em Hobbes, já esse tipo de separação daquilo que diz respeito ao público e aquilo que diz respeito ao privado. O Hobbes, ele, apesar de existir uma controvérsia se ele é algum dos pais do liberalismo ou não, o Hobbes, acima de tudo, ele é um individualista, porque a concepção, por exemplo, de felicidade do Hobbes é uma felicidade que diz respeito exatamente à capacidade dos indivíduos de buscar essa felicidade, de poderem produzir, de poderem viver suas vidas privadas. Mas, para o Hobbes, existe aí um pressuposto de que só é possível ter liberdade, ter essa liberdade individual, se houver ordem. Existe um pressuposto aí, um requisito para a liberdade individual. Essa concepção do Hobbes é de que o poder ele precisa ser irreversível. Algo diferente, por exemplo, do Maquiavel, que entendia que o poder ele é algo
reversível, ou seja, eu tenho poder, eu adquiro poder, mas eu não necessariamente tenho o direito do poder. Mas então, a concepção de democracia liberal, ela está baseada também numa concepção de Estado e de sistema de Estados, que é a soberania. A soberania, ela existe dois fundamentos, então, para a compreensão da democracia liberal, que é uma democracia que preserva, então, o sentido fundacional, tá, da democracia, que é mais pessoas decidindo, é positivo, mas ela só existe dentro de um contexto de que se estabelece uma forma de organização específica, que é a soberania, que é a definição, então, não só da nação, da fronteira, definição, então, de estabilização de territórios. Né? A soberania é um sistema de organização política e institucional restrita da modernidade. Não temos, por exemplo, soberania nas cidades-estados gregas. Não temos uma soberania completamente difusa na Idade Média. Não existe, por exemplo, inclusive, a concepção de um Estado medieval. Não existe Estado medieval. É impossível existir um Estado medieval. Existe, na verdade, uma comunidade, de certa forma, integrada em torno da cristandade latina, uma concepção, então, de comunidade, sim, cristã, que é distinta, então, não só dos cristãos de fala grega, os ortodoxos, como também dos muçulmanos, e existe, sim, uma concepção de universalidade nessa Idade Média, que é distinta, sim, da fragmentação territorial, da fragmentação política, que a gente tanto aprende do feudalismo, mas coexistem essas duas dimensões. Então, o que acontece em relação à transição entre Idade Média e modernidade é que a modernidade, ela transforma, então, esse sistema de organização em torno da concepção de Estado, ou seja, de soberania, mas a democracia ela não depende só da soberania para existir, a democracia liberal. Ela depende de uma outra transformação, e uma transformação, inclusive, muito mais abstrata do que, por exemplo, estabelecer um Estado que tem uma materialidade, né, através das leis, das instituições, da União, principalmente o Estado absolutista, ele enquanto a gente tem na Idade Média a difusão, quando eu digo a gente tem uma difusão de poder, é porque a capacidade de legislar, de governar e de julgar, ela é difusa. Ela é difusa, existe aí uma separação de poderes, digamos assim, na Idade Média. Já na Idade Média. Inclusive, o Montesquieu, quando ele está falando do sistema de separação dos poderes, ele acessa, inclusive, essas questões aí anteriores da Idade Média, onde existia uma certa separação de poder. Para se estabelecer a soberania, o processo dependeu de que a capacidade de legislar, de governar e de julgar, ela fosse concentrada na mão do soberano, né, dos soberanos, dos príncipes laicos, que a gente chama, que foi um processo de delimitação, então, dos status territoriais e, por conseguinte, os estados. Ou seja, precisou se concentrar poder para existir, então, o Estado, existir esse sistema de soberania nacional, que é esse modelo, então, tão único, tá? Único porque a gente não, como eu disse, não existe nas cidades-estados, não existe na Idade Média, mas, logicamente, essa concentração de poder na mão do soberano, ela cria certos problemas. E aí que entra, sim, a definição de soberania, de democracia liberal. Não só ela depende, então, ela mantém essa concepção de soberania, como ela depende também de uma transformação em torno da concepção do indivíduo. Ou seja, a democracia liberal, ela advoga a favor da preservação do indivíduo diante do poder soberano. Não só ela traz consigo a concepção democrática que mais pessoas decidindo é melhor, ou seja, o poder do soberano precisa ser fragmentado, a capacidade de legislar, de governar e de julgar não pode estar concentrada na mão de uma pessoa só, como também existe um pressuposto, principalmente nessa concepção do século XVII, da Revolução Gloriosa, que é a divisão entre aquilo que diz respeito ao público e que diz respeito ao privado. Isso pode ser manifestado de diversas maneiras, não só, por exemplo, nos pensadores que estão advogando a favor da propriedade privada e, por isso, dos conflitos provenientes principalmente da expansão do Estado, expansão principalmente dos tributos, né, e as questões, então, envolvendo o conflito entre
setor produtivo, classe produtiva ainda emergente, ainda aparecendo, né, muito aos poucos, e as intervenções estatais, porque, bom, um Estado absolutista, se a gente pensar no arquétipo do Estado absolutista de Luís XIV, por exemplo, esse Estado absolutista, se ele queria fazer mais uma guerra, se ele queria, então, sustentar mais uma guerra no plano internacional, ele aumentava os tributos. Existia aí uma divisão muito complicada entre o que diz respeito, então, ao indivíduo, à propriedade privada e o Estado, aquilo que diz respeito à coerção. E outra forma, inclusive, de manifestação dessa divisão entre público e privado, que é uma das dinâmicas importantíssimas da democracia liberal, é a tolerância religiosa. Inclusive, o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, apesar das suas limitações e já outras teses que estão aí revisando a questão do Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele traz aqui uma dimensão importante, que é a concepção de indivíduo, então, trazida pela Reforma Protestante. E as leis, principalmente, que determinam, então, não só, por exemplo, o Tratado de Augsburg, que determina, então, que o soberano pode decidir sobre a religião oficial. E depois, uma certa evolução dessas leis, como o Edito de Nantes, que é o Estado francês, então, definindo de que os protestantes, huguenotes, eles têm propriedade. Eles podem manifestar, então, a sua religião e eles podem preservar a sua propriedade. Então, há um processo aí entre o século XVI e século XVIII, tá? Em que a democracia liberal, ela não só se consolida, então, esse sistema de Estado soberano, mas mais do que isso, ela traz uma nova concepção, então, daquilo que diz respeito ao público e aquilo que diz respeito ao privado. Exemplo, o ensaio sobre a tolerância de Locke está mostrando muito bem essa divisão. Ou seja, as questões religiosas dizem respeito ao indivíduo, ao voluntarismo do indivíduo. Não faz absolutamente nenhum sentido, né, no ensaio sobre a tolerância, está advogando em relação a isso, que, por exemplo, o Estado ele determine qual é a manifestação religiosa das pessoas. Claro que existem limitações do tempo, Locke não está falando isso de uma maneira universal, né? Existem aí críticas aos católicos, enfim, isso é normal. Mas, basicamente, o ponto é, a democracia liberal, então, traz uma divisão da deliberação, né, do poder de tomar decisões, mas de tomar decisões sobre um determinado escopo de coisas e não mais sobre outras, né? Ou seja, o coletivo público vai tomar uma decisão de uma forma fragmentada sobre o que é de assunto público, mas não vai interferir naquilo que é da esfera privada, naquilo que compete ao indivíduo. Então, portanto, tem uma dimensão de privacidade ligada ao indivíduo. E aí eu queria, se não for interromper teu raciocínio, pedir para a gente aprofundar um pouco na ideia de que houve nesse processo uma construção da noção de indivíduo, né? Porque hoje a gente às vezes falando aos olhos de quem nasceu no século XXI, parece que indivíduo é uma condição da natureza que caiu do céu e que é dado. E eu acho que é perigosa essa noção, até porque se a gente pretende ter uma defesa do indivíduo como um pilar da sociedade, a gente precisa entender bem o que é que significa isso, né? Então, essa concepção de indivíduo depende de várias coisas. Por exemplo, a própria transformação sobre a riqueza, que era uma riqueza baseada na terra, e por isso quem nascia numa certa condição era, então, livre, porque tinha exatamente essa possibilidade de ter a terra, enfim, com esse processo de que eu pude criar um bem e trocar esse bem de uma maneira mais livre, e esse bem ele ser um bem móvel, isso é um dos motivos, isso é um dos fundamentos, uma das variáveis que levam, então, uma visão de mundo completamente diferente, né? Em que o indivíduo, ele não só, ele tem a liberdade, então, de trocar um objeto, mas não só da concepção econômica depende do individualismo moderno.
Outra dimensão importante para a compreensão desse processo, o individualismo moderno, e a gente tem que entender que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não só transformações de instituições, mas, ou seja, não só as questões materiais, então, de como as pessoas se organizam no mundo material, mas também as transformações do ponto de vista abstrato, do ponto de vista imaterial, ou seja, como as pessoas entendem as coisas, entendem o mundo, conhecem o mundo. Essa concepção de indivíduo, ela também depende de um novo projeto epistemológico, digamos assim. O que isso quer dizer? A nova concepção de que o indivíduo ele é capaz de conhecer, o sujeito é capaz de conhecer. Então, quando a gente está falando sobre liberalismo, como uma filosofia ampla, a gente está falando, no primeiro momento, não é do liberalismo político. O liberalismo político mesmo vai ter corpo, vai ser uma agenda ideológica específica só no século XIX. Agora, o liberalismo, enquanto uma filosofia, e aí que vai abranger, por exemplo, autores que são proto-iluministas, que são anteriores ao iluminismo, que são então autores como o próprio Locke, ou ainda até mesmo alguns vão considerar, alguns humanistas também, já aí pais do pensamento moderno, e por isso da filosofia liberal, humanistas ali do século XV, século XVI. Isso ele depende de um outro projeto que eu falei, que é, bom, o subjetivismo epistemológico. O subjetivismo epistemológico quer dizer o seguinte: eu sou um indivíduo, eu sou um sujeito, e eu tenho capacidade de conhecer. E eu tenho capacidade de conhecer através da razão. Bom, de novo, a gente precisa contextualizar isso, né? Quando a gente vai em São Tomás de Aquino, e ele fala que as leis não podem ser baseadas na razão, a gente moderno fica assim, mas como assim não pode ser baseado na razão? Como assim as leis não podem ser racionais? As leis precisam ser racionais. Quer dizer que o São Tomás de Aquino ele é um antirracional, um antirracionalista? Não, mas é que a concepção de razão na Idade Média ela estava baseada numa base aristotélica. Isso quer dizer assim, a razão humana ela é exatamente a nossa capacidade humana de agir, de escolher entre o bem e o mal. É a razão prática aristotélica, a reta razão. Mas as leis elas precisam ser justas e essa capacidade de agir, de ter razão, então uma razão humana, essa entidade humana da razão, ela é uma entidade limitada, principalmente se a gente compará-la com a questão divina, né? Com a capacidade divina, então, de ser justo. Isso quer dizer que a razão humana ela não consegue ser justa completamente. A razão humana ela é limitada, tanto a gente pode escolher pelo bem como a gente pode escolher pelo mal. Existe aí uma incerteza, então, na nossa capacidade de agir, uma imperfeição humana, uma imperfeição da razão humana, apesar de ser ali um projeto do São Tomás de Aquino unir a fé com a razão. Exemplo, para o Aristóteles, é importantíssimo a dimensão da reta razão, mas a concepção de razão, por mais que tenha origens, então, nesse pensamento ocidental, e a gente pode, inclusive, existe aí um equívoco de considerar a Idade Média a Idade das Trevas, etc. Isso, na verdade, é um preconceito dos modernos de não conseguirem contextualizar os pressupostos da Idade Média. É um fato histórico de que, bom, a gente começou a dar outro status para a razão humana. E um status também de independência dessa razão. Independência, por exemplo, das leis divinas. É o processo de secularização. A concepção de razão humana é uma concepção que depende, então, do individualismo. O individualismo moderno ele é baseado, então, numa ideia de que o indivíduo ele tem atributos. Não só o atributo da razão, em primeiro lugar, atributo da razão, ou seja, nós somos capazes de conhecer a verdade. E isso é interessante como as concepções religiosas também elas se adequaram a isso. É o caso do protestantismo. O protestante ele considera que, bom, ele é capaz de conhecer a verdade através das escrituras e através de uma relação individual com Deus. Vejam o impacto disso. E não só isso, o indivíduo posterior a existir como indivíduo e esse indivíduo, esse sujeito racional, esse sujeito que conhece e que conhece, inclusive, pode conhecer a verdade divina, sozinho, individualmente, ele também recebe alguns atributos. E isso é muito, muito típico do mundo moderno. Ele recebe o atributo da liberdade, que são, então, as concepções de direito natural. Independente se você vive num estado absolutista ou não, se você vive num estado tirano, existe um direito natural, que é a tua liberdade, que, enfim, não interessa o tempo e o espaço, não existe como tirar.
Não tem como tirar. Então, não tem como, por exemplo, a lei determinar que tu não tem o direito à liberdade. Não existe essa possibilidade. Existe aí um direito, um justnaturalismo ontológico, que se distingue principalmente do direito positivo. O direito positivo pode não reconhecer a liberdade, mas mesmo assim tu continua sendo livre. Outro impacto dessa definição, então, de direito natural é, por exemplo, quando o Locke, ele diferente do Hobbes, ele tem aí muitas raízes no Hobbes, ele diferente do Hobbes considera assim, em que momento ele amplia o horizonte do indivíduo capaz, então, de ir contra a tirania. Então, se o Estado ele está indo contra os direitos naturais, existe aí uma possibilidade do indivíduo de exatamente se rebelar contra essa tirania. Ou seja, os poderes do indivíduo em Locke e em Hobbes são diferentes. Existe aí uma possibilidade em Hobbes muito restrita de sim das pessoas se rebelarem, mas elas só se rebelam se o rei ele não estiver cumprindo o compromisso da ordem. Agora, o Locke é mais do que isso, não é só uma questão de ordem. Não é pela ordem que tu pode, por exemplo, ferir os direitos naturais. E no século XVIII, que é, então, um período iluminista e que, de certa forma, o epicentro das discussões, elas se voltam à França, e a disputa, então, de uma reforma no Estado diante do Estado absolutista e o arquétipo do Estado absolutista formado, então, pela geração do Luís XIV, e pela própria história da formação do Estado francês e da sociedade de corte, e, enfim, toda a ostentação que era Versalhes, assim por diante, a demanda desses liberais franceses é uma demanda diferente, inclusive, dos liberais ingleses, que já tinham resolvido, de certa forma, as limitações monárquicas, e, enfim, já tinha concebido um sistema constitucional, como eu disse, 100 anos antes. Para os franceses, um outro atributo para o indivíduo ele acaba sendo importante, que é a igualdade. Então, assim, a concepção moderna, liberal, de democracia depende desses três pilares. Do pilar, então, da capacidade de ser racional, né, a nossa razão. Um bom fundamento disso, inclusive, é como o Maquiavel ele distingue o poder da moral. O poder não diz respeito à moral, o poder diz respeito a um projeto individual, racional, que eu sou capaz, então, de buscar, observando a natureza do poder, eu, então, eu, por razões práticas, então, eu não só busco o poder, como eu não só adquiro o poder, mas também eu quero conservar esse poder. Então, o poder, ele passa a ter uma concepção individual, amoral e racional. Isso é bem... E pensando aqui que o Maquiavel ele é um humanista, renascimento, né? Ele está ali na condição de renascentista, de humanista ali no período de renascimento. Está mostrando muito bem essa construção do indivíduo, não só o indivíduo que é racional, mas lembrando que essa racionalidade, ela inclusive, ela pode justificar a violência. Tá? E vai existir várias concepções de racionalidade, a gente já vai chegar lá. O outro pilar, então, dessa democracia liberal, ou ainda dessa forma de organização moderna e dessa concepção de mundo moderno é baseado, então, no direito natural também. Nós temos direitos naturais, não só de preservar o nosso corpo, mas também de sermos livres. E a outra concepção é a igualdade, que todos somos iguais perante o Estado. Não existe diferença, então, de privilégio aristocrático. E vejam como isso é uma demanda da Revolução Francesa. Ou seja, diante a formação de uma corte, da sociedade de corte, em que existe aí toda uma distinção de privilégios, eu parto de uma concepção de que não só eu sou um indivíduo racional capaz de discutir no espaço público as melhores decisões, eu tenho aí um direito natural independente do Estado francês e é preciso, então, conquistar a igualdade perante a lei, porque nós somos iguais perante a lei. E não só somos iguais perante o Estado, nós somos iguais no sentido universal nesses autores franceses. Por exemplo, Voltaire, quando ele está falando sobre tolerância, enquanto a tolerância é um projeto muito ligado à concepção de liberdade para o Locke e também de um instrumento para ser possível que, já que os indivíduos são livres e diferentes, coexistam, então, em civilização, para o Voltaire, a tolerância diz respeito ao fato de que todos somos iguais e por isso a gente tem que ser tolerante. Vejam, esse é bem o legado iluminista, né, da concepção de igualdade. E vejam como isso também é um processo.
Ou seja, todos são iguais, então eu não sei mais do que você, você não sabe mais que eu, então eu não posso lhe calar, nem você pode me calar, né? Uma coisa me chama a atenção Apesar das é que limitações do Voltaire, tá? Porque todos eram iguais, mas ele não gostava dos egípcios. Enfim. essa, esses detalhes dos autores de época. É, uma coisa que me chama a atenção é que geralmente quando a gente fala do Locke, as pessoas costumam concentrar a contribuição dele no segundo tratado do governo civil. E uma coisa que tu traz um pouco à tona é a importância do ensaio acerca do entendimento humano, né? Quando ele traz a ideia do, do ser humano como uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, que vai ser ele próprio o autor das suas características a partir das experiências que ele tem e, portanto, se desobrigando de destinos pré-concebidos, né, de ideias, enfim, que são anteriores ao indivíduo. Né? Esse é um fundamento que vai percorrer, gente, esse fundamento que tu trouxe, que é assim, bom, eu sou um indivíduo, sou racional, sou capaz de conhecer, eu estou agindo também no mundo, né? E quando eu estou agindo tanto para o bem quanto para o mal. Essa concepção de que o futuro ele não é determinado, ele tem seus abalos. O positivismo e de certa forma, a radicalização do iluminismo, a radicalização, então, de uma discussão de como se a razão ela fosse limitada, apesar de Hume estar falando da limitação da razão com o projeto cético do ceticismo, né? Enfim, existe aí limites da razão. O Kant está falando dos limites da razão também, principalmente da razão objetiva. Então, assim, tem uma concepção hoje dos críticos, os fundadores modernos, que não diz respeito exatamente à verdade, porque o Kant, ele diante, por exemplo, do desastre de Portugal, de 1755, ele faz aí revisão, principalmente, das concepções, então, tão universais e universalizantes mesmo do Descartes, de razão, né? Que atribuía uma capacidade à razão que ele pondera essa questão numa discussão, inclusive, com o Hume, que é uma discussão ainda muito mais cética ainda sobre a nossa capacidade de razão. Mas a razão ainda é central. A outra questão importante, e aí, por exemplo, a gente vai refletir em certos liberais do século XX que vivem aí um revés pós-positivista, principalmente nos austríacos e nos alemães, por exemplo, é possível ver isso em Condição Humana da Hannah Arendt, é possível ver isso em Popper, é possível ver isso em Mises, em Hayek, nesses autores germânicos, que é o seguinte, o indivíduo, e aí eu vou usar mais a Hannah Arendt aqui, o indivíduo ele é nasciturno. Isso quer dizer, quando ele nasce, ele não está determinado a viver uma vida que já passou. Né? Ele não está determinado... por exemplo, as pessoas que pegam, então, a concepção de Hannah Arendt sobre o totalitarismo e acham que isso vai se repetir, não entendem as concepções mais ontológicas da Hannah Arendt quanto a ela ser uma individualista, ela ser, então, uma herdeira da fenomenologia, então, exatamente dessa concepção que eu sou um indivíduo e eu conheço, como também ela não tem uma concepção determinista de destino. E aí, isso, a gente não vai entrar nisso agora de maneira profunda, mas isso também tem raízes até mesmo na concepção cristã de mundo, que é uma concepção principalmente cristã, que eu digo cristianismo, então desde o Novo Testamento, uma concepção de fato de que não só tu é capaz de se salvar pela graça, como também não existe aí uma determinação sobre sobre o teu destino, sobre o tempo, sobre o teu futuro, né? Então, existe aí uma dinâmica de incerteza, e até mesmo se a gente for perceber, por exemplo, a concepção de razão de São Tomás de Aquino, se tu tem a capacidade de decidir entre o bem e o mal, é porque existe uma dimensão incerta, existe uma dimensão de agência no pensamento ocidental, que enfim, é o indivíduo que escolhe. Mesmo que Deus tenha o poder de te determinar, ele não te determina. E isso é uma concepção extremamente ocidental e enfim, cristã, que tem suas manifestações, e ocidentais, que eu digo porque exatamente a gente vê um pouco disso no próprio Aristóteles. Né? Então, eu acho que esse é um fundamento importante e que, principalmente diante das experiências totalitárias, os pensadores contemporâneos que viveram essa experiência,
e que são pensadores críticos, então, ao positivismo, a concepção de que, então, o método científico e o conhecimento racional é capaz de estabelecer regularidades e leis universais que determinam, então, como as coisas vão acontecer, e pode, então, a partir do conhecimento científico e do método qualificado, a gente controlar o futuro. E guardem essa ideia, porque essa ideia vai ser importante para o século XX, principalmente para a concepção de Estado planejador, de economia planificada e tudo mais, para vocês verem como todas essas coisas são associadas. No caso, existem alguns autores pós-positivistas que estão dizendo que, bom, a gente só consegue determinar o mundo, o futuro, por acidente. É o caso do Popper. É um desses fundamentos que, por exemplo, é fundamental para a compreensão da sociedade aberta de Popper. Ou seja, a ciência ela não pode ser regulada, porque é exatamente nessa incerteza que a ciência se desenvolve. Ou ainda na concepção de liberdade do Hayek, que é baseada, então, numa informação que é imperfeita, ou seja, existem limites cognitivos. A razão humana é ótima, enfim, não existe aí uma crítica sobre a razão, mas existe aí parte do pressuposto de que a razão é limitada. Logo, se a razão é limitada, mesmo que eu tenha o melhor método, mesmo que eu tenha o melhor planejamento, isso quer dizer que eu não consigo controlar o futuro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das novidades, porque conversas como essa vão continuar acontecendo. A gente vai desenvolver e aprofundar esse assunto, inclusive com a Marise, futuramente aqui no canal. Então, deixa o seu like aí, continua nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima.